Travar. Pronto. Deixa eu puxar isso aqui. Fechar assim. Ok, queridos? Então, hoje a gente inicia a nossa aula sobre justificação e adoção. Que Deus dê graça para a gente conseguir ver tudo em uma hora, né? Basicamente, então, hoje nós veremos a questão histórica da justificação pela fé, né? Lutero costumava dizer que essa é a doutrina sobre a qual a igreja permanece de pé ou não, tamanha importância, né, da doutrina da justificação pela fé. Então, a nossa ideia hoje é poder trabalhar um pouquinho historicamente, né, como que a justificação pela fé foi vista. A gente vai trabalhar muito rapidamente essa questão histórica, porque ela é bem abrangente, né? Então, por exemplo, tinha um puritano muito conhecido e muito lido por nós, reformados, que era o Richard Baxter. Richard Baxter, na área de discipulado, né, é muito lido nessa questão pastoral, né, de poimênica e tal. Contudo, o Baxter cometeu equívocos substanciais assim, na área de justificação, né? E aí a gente não vai tratar dessas questões, né? Contudo, a gente vai trabalhar de forma bem rápida essa questão histórica. E aí, quem tiver interesse, tem um artigo do Dr. Heber Júnior, na Fides Reformata de 2008, que ele trata, né, de forma demorada essa questão da justificação pela fé do século XVII, basicamente toda a discussão teológica, né, que trabalhou da questão dos antinomistas, né, de Baxter, que foi chamado de neonomista, né, mas a gente não vai entrar nisso não, tá bom, queridos? Então vamos lá. Temos bíblicos para a questão da justificação e significados. A gente tem justificação já desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra para justificação é do justificar, né? O verbo é tzadik, ou tzadak também, você vai ter essas variações, que literalmente é justificar, né? Normalmente, na maioria dos casos, é declarar judicialmente que a pessoa está de acordo com as exigências da lei, né? Então, basicamente, o Antigo Testamento tem essa questão e normalmente usado no sentido forense, no sentido legal, né? No sentido perante a lei, perante o tribunal, né? No Novo Testamento, nós temos também o termo justificação, né? O verbo dikaiō, que é justificar, né? Né? Nós temos outras palavras também no Novo Testamento, no grego, dikaiosine, né? Que é tanto usado para justificação quanto para justo, para justiça. Então, e basicamente esse dikaiō, né? Que vem do dikaios, né? Que seria justo. Esse dikaiō seria justificar, declarar que uma pessoa é justa, né? Então, é declarar em termos forenses, né? De forma legal, como a pessoa, como alguém que está, que cumpre, né, plenamente os quesitos, os requisitos legais, as exigências da lei, né? Então, nós temos esses termos sendo usados, né? E aí, essa palavra, ela é basicamente no sentido forense, e a gente vai ver um pouquinho que a questão da justificação vai ter dificuldades em algumas tradições, justamente porque algumas delas vão dizer que não é uma questão meramente legal ou forense, mas diz respeito mais a uma questão de condição e não de estado, né? Veja, estado diz respeito à questão legal, condição diz respeito à questão de como eu vivo, da questão... Então, por exemplo, quando eu falo de estado, eu estou falando estado civil, né? Eu sou casado. Condição, se meu casamento vai bem ou mal, né? E aí, quando a gente trata de justificação, a gente também está falando que diz respeito a estado, não condição. Diz respeito a declarado justo diante de Deus. Condição tem a ver com santificação e não com justificação.
E algumas tradições teológicas não reformadas vão confundir essas coisas e muitas vezes unir justificação à santificação ou confundir justificação com santificação, e a gente vai ver muitas vezes isso, e por isso algumas pessoas vão dizer que existe perda de salvação, que existe possibilidade de você cair da graça, por exemplo, né? Então, por que essa palavra no sentido forense, né? Em primeiro lugar, porque em grande parte dos casos em que ela é usada, ela não presta para outro sentido, né? Então, não dá para usar, por exemplo, para outro sentido que não um sentido legal, né? Em segundo lugar, porque ela é posta em relação antiética, né, com o termo antitética, né? Eu acho que faltou um T ali, com o termo condenação, né? Então, veja, se trata de justificado ou condenado. Então, ela é usada nessa questão do quesito de tribunal, na questão legal. Ou você é declarado justo, ou você, então, é declarado culpado. Basicamente, nós temos essa palavra sendo usada lá em Romanos 8, né, 33 e 34, que diz o seguinte, né, deixa eu abrir aqui, ler para vocês, 8:33, vai dizer assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, né? E aqui, então, ele usa literalmente aquela palavra de caió, né? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Então quem vai intentar acusação? Aqui ele está falando do tribunal legal. Ele vai dizer, não, é Deus quem justifica eles nesse tribunal. E quem vai condenar? Justificação em contraposição com a condenação, né? As expressões equivalentes e intercambiáveis, né, veiculam uma ideia judicial ou legal, né? Então, nós temos vários textos aí, como nosso tempo está escasso com relação ao conteúdo que nós temos, depois vocês têm a oportunidade de, com o material, poder verificar cada texto, ler cada texto, né? E aprofundar aí também no conhecimento, né, dessa tão preciosa e valiosa doutrina, né? E se não tivesse esse sentido, não haveria, biblicamente falando, distinção entre justificação e santificação, né? Então, nós entendemos que justificação tem um sentido forense, legal, e santificação tem um sentido pessoal, tem um sentido de condição. Basicamente, um diz respeito ao Estado, outro diz respeito à condição, né? Vejamos de forma breve a questão da doutrina da justificação na história, né? Então, Agostinho, em primeiro lugar, ele não aprofundou, e veja, isso não é nenhum demérito, nós estamos falando lá do início da igreja, né? Nos primeiros séculos. Então, dentro da teologia que vai sendo formada, Agostinho foi extremamente importante, né? Mas ele não entrou e conseguiu desenvolver perfeitamente todos os pontos, né? Então, Agostinho ele não tinha uma compreensão muito clara da justificação como um ato legal, né? E ele não fazia muito claramente uma distinção da justificação com a santificação, apesar de sabermos, né, que ele considerava a salvação como um ato, né, da graça de Deus e que não dependia do mérito humano. Então, ele não confundia a santificação como base para a salvação, ele sabia que era consequência, contudo, ainda no seu ensino não havia essa distinção de forma clara, né? Essa distinção ainda na Idade Média também não foi muito claramente realizada, pelo contrário, né? Ela foi se desenvolvendo, né? E nos ensinos predominantes dos escolásticos, né, a justificação incluía dois elementos, né? Os pecados dos homens são perdoados e ele é transformado em justo e reto. Ou seja, eles consideravam não apenas o ato, a questão legal de Estado, mas eles incluíam a questão de condição. Tinham essa confusão ainda com relação à justificação, dizendo, não, justificação tem a ver com Deus declarar o homem justo, perdoado, e, além disso, infundir justiça nele.
né, fazê-lo reto, juntando as duas coisas, justificação e santificação, que não devem ser confundidas, apesar de a justificação levar à santificação, né? A justificação ser um ato, e no ato que nós somos justificados, inicia o processo de santificação. Justificação é um ato, santificação um processo que se inicia quando somos justificados, declarados justos, e vai até a nossa morte, né? Até a glorificação. Tomás de Aquino também tinha essa concepção e essa confusão com relação à justificação e santificação, e o conceito de Tomás de Aquino é o que prevaleceu na Igreja Católica, né, romana. Ele vai dizer, então, que a graça é infundida no homem, né, e por essa graça infusa, ele é tornado justo, né, não apenas declarado justo, como diz a confissão de fé e a doutrina reformada, mas ele é tornado justo, né? E em parte com base na justificação, os seus pecados são perdoados, né? E isso aí é que vai levar nessa doutrina dos méritos humanos, né? Da justificação pelas obras, né? É o que vai culminar nisso, essa confusão entre justificação e santificação, como se a questão da justiça dependesse também daquilo que nós fazemos, né? De sermos justos. E não, nós somos justificados, salvos, para boas obras, né? E não o contrário. E aí vejamos, né, no Concílio de Trento, eles vão mostrar para nós essa confusão, né? E aí lá no capítulo 16, né, no cânone 9, é dito lá, se alguém disser que somente pela fé o ímpio é justificado em termos tais, significa que nada mais se requer para cooperar para a obtenção da graça da justificação, e que de modo nenhum é necessário que ele seja preparado e ajustado pelos impulsos da sua própria vontade, seja anátema. Então, o que eles estão dizendo? Se você disser que ele é justificado pela fé somente, seja anátema. Ele precisa, sim, cooperar para essa justificação, juntando a questão da obra, a questão da santificação com a justificação, né? No cânone 24, vai dizer desse aumento da justificação, né? E aí dizendo, então, que a justificação, eles vão defender a justificação como processo e não como ato. Porque, veja, nós somos salvos. A salvação é um ato da livre graça de Deus. A salvação não é um processo que nós participamos dele, né? Eles vão dizer, se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e que também não é aumentada diante de Deus por meio das boas obras, mas que ditas obras são simplesmente frutos e sinais da justificação obtida, e não a causa de seu aumento, seja anátema, né? Então, o que eles estão dizendo que é maldito, maldição? Né? Que a justificação, ela aumenta, a gente começa, né? A gente era menos e vai ficando mais justificado por meio das nossas obras. Por isso que nenhum católico pode ter certeza da salvação, porque ele sempre vai ter que estar fazendo por onde. E mais, né? Se eles forem coerentes e sinceros, eles nunca poderão dizer que serão salvos, eles vão para o inferno, porque depende deles. E o homem, pela sua força, ele não consegue atingir o padrão de santidade que Deus exige, né? Pós-reforma, então, isso aí, né, nós estamos falando antes da reforma, o Concílio de Trento pós-reforma também, ali durante aquele período, né? Mas aí nós, falando então da questão da reforma e do que ocorre pós, né, reforma fora da Igreja Católica, então nós temos a justificação como sendo a doutrina base, né, sendo a doutrina central que inicia e dá origem à reforma protestante, né? E aí os reformadores corrigem esse erro de confundir justificação com santificação. Esse foi o primeiro grande embate, né, contra os romanistas, né, os papistas, como eles diziam, né, tirando, né, e fazendo questão de corrigir esse erro, né, enfatizando que a justificação tem um caráter legal e sendo um ato da livre graça de Deus, pelo qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, né?
ou seja, não é um processo, não diz respeito à santificação, né? Tanto é que a gente vai ver nos nossos catecismos dizendo justamente isso, que é justificação. Justificação é um ato da livre graça de Deus, por meio da qual ele perdoa todos os nossos pecados, nos declara justos diante de si, né? E quando ele vai dizer sobre o que é a santificação, ele vai dizer que é não mais um ato da livre graça de Deus, mas um processo, né? Ele vai dizer, então, que é um processo da livre graça de Deus, né? Que nós, de fato, somos santificados e buscamos andar em conformidade com a vontade do Senhor e a sua lei, né? E aí eles rejeitaram a ideia de Roma de que a justificação está, né, pelo menos em parte, na justiça inerente dos regenerados, ou seja, deles terem justiça infundida neles, né, por meio das suas obras, e aí então eles vão dizer que a justificação o fundamento da justificação se acha unicamente na justiça do Redentor a nós imputada, né? E rejeitam também a ideia de justificação progressiva, uma vez que ela é instantânea e completa e não depende, né, de nada mais e de nada da nossa parte. A justificação é um ato monergista, único e exclusivamente de Deus. E aí nós temos alguns liberais que vão surgir depois, o liberalismo teológico vai mudar esse conceito, não segue o conceito reformado, pelo contrário, eles vão dizer, então, que basicamente justificação, né, é tornar o pecador cônscio do seu erro, né, de pensar que Deus estava zangado com ele, né? Então, na verdade, é reconhecer que Deus perdoa, é reconhecer que Deus é gracioso, que Deus não é um Deus irado, né? E, basicamente, né, o liberalismo vai chegar ao ponto de defender a justificação apenas como essa visão de um melhoramento moral, de se tornar uma pessoa melhor, né? Eles excluem totalmente a obra do Senhor Jesus Cristo, eles excluem totalmente o aspecto legal da justificação, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o liberalismo teológico, né, que tem sido propagado por aí, né? Lutero, o que Lutero então ensinava? Rapidamente para a gente prosseguir e entrar de fato no que é a justificação, que é o que mais nos importa, e a gente poder falar sobre ela biblicamente, usando o texto bíblico. Lutero valorizava tanto a doutrina da justificação pela fé, né, porque era a doutrina que talvez fosse a que mais mexeu com ele, que mais trouxe paz ao seu coração, né? Ele se deleitava na doutrina da justificação, né? Lutero era um doutor, professor universitário, ele conhecia em primeira mão os pensadores medievais, e Deus usa Lutero, né? Veja que ele foi educado em teologia, então ele era um monge, ele passa a estudar a Bíblia Sagrada, ele passa então a ler a Bíblia em seus originais, né? Nas suas línguas originais, ele tem acesso à Escritura Sagrada e Deus usa a sua perspicácia intelectual, né? Assim como a sua crise, porque Lutero tinha uma grande luta pessoal em busca de santidade, a sua alma perturbada, porque ele sentia-se como pecador e não merecedor da graça de Deus, e ele ficava muito mal com isso. E quando Lutero, então, se depara com o texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz: o justo viverá pela sua fé, o justo viverá pela fé, ele descobriu que Deus exigia justiça, mas essa justiça que Deus exige e demanda, revelada em Romanos, do capítulo 1, 18 até o 3, 20, ela é satisfeita na pessoa de Cristo. Ele mesmo é quem provê a justiça no nosso lugar, no intuito de que nós pudéssemos ser salvos. E a sua visão, então, é totalmente transformada. Ele entende o que é a justificação do livro de Romanos. E essa doutrina era tão importante para Lutero que ela se torna até desproporcional, né, na teologia luterana, né? Eles vão estudar e aprofundar muito mais, né, nessa doutrina do que em outros temas igualmente importantes da teologia, né? E aí, para ele,
era o ponto fundamental para uma igreja permanecer de pé ou não, né? Basicamente, então, vejamos a visão protestante da justificação, não apenas de Lutero, mas dos protestantes em geral, né? E, em primeiro lugar, é a justiça com a qual nós somos justificados. A justiça com a qual nós somos justificados é justiça aliena, né? O que quer dizer isso? É justiça alheia, é fora e não dentro, né? Então, não tem a ver com a justiça infundida, colocada em nós, mas é uma justiça imputada, né? E ela não vem e não é colocada dentro de nós, ela é fora de nós, né? Essa justificação, em segundo lugar, é diferente da santificação, né? Para o católico não há essa diferenciação, como nós já vimos. Ela é forense, ou seja, ela é legal e não um processo, né? E Melanchthon é quem vai organizar, né, sistematizar essa doutrina, né? Ele usa exegeticamente Erasmo de Roterdã para poder defender a justificação como ato e não como processo, né? Como declaração, né? E justificação é pela fé somente, né? Os católicos vão dizer que não é pela fé somente, é pela fé e pelas obras, né? Usando o texto lá de Tiago 2, 24, se não me engano, né? Que o homem não é justificado pela fé somente, mas também por obras. Lembrando que o Tiago não está falando de justificação por obras no sentido de justificação e santificação. Esse é o grande erro exegético dos católicos. Tiago está falando da operosidade da fé, de uma fé que sem obras é morta. Então ele está dizendo de que a fé que Deus, de fato, nos dá é uma fé que nos leva à prática de boas obras, é uma fé que é vista nas boas obras, é uma fé que leva, então, a uma vida de obras na santificação, né? E aí, quem não demonstra a santificação, quem não demonstra a prática, não tem fé. É isso que o Tiago está dizendo, né? Diferentemente de Paulo, que está falando das obras da lei, né? Então, Paulo não está defendendo, né? E Paulo não é oposto a Tiago, mas Paulo vai dizer que a justificação é pela fé somente, né? Ele vai dizer que não por obras, para que ninguém se glorie. Só que Tiago fala de uma obra proveniente da fé e Paulo está falando de obra da lei, né? Para a justificação, né, o pecado é o que vem antes, né? Então é necessário o reconhecimento do pecado, e aí a gente vai ver Romanos, né? Paulo vai, no seu evangelho, ele vai chamar Romanos do seu evangelho, do capítulo 1, 18 até o 3:20, ele vai mostrar que todos são pecadores e merecem a condenação, né? Nós somos justificados, declarados justos, justamente porque nós somos pecadores, né? Além disso, é um sentido forense, e é usada no sentido forense tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Então, justificação é um ato legal, como a gente já falou anteriormente, de declarar alguém justo. E veja, não diz respeito a dizer se alguém não pecou, mas declarar esse alguém inocente, um estado de inocência. Santificação vai tratar da nossa corrupção, da nossa condição. Justificação vai tratar do nosso estado. Éramos condenados e agora somos salvos, né? A justificação é legal e ocorre apenas uma vez, além de não ser infusão de justiça em nós, mas perdão de pecados diante de Deus, né? Veja, quando a gente fala de justificação, é importante a gente entender isso, né? Veja, como que você quer ser avaliado por Deus e pelos homens, né? Pela quantidade de justiça, né, que existe em você ou pela justiça atribuída a você, né? O católico diria que pela justiça que está nele, né? O protestante não. Ele vai dizer, pela minha justiça, estou lascado. Se Deus for me julgar, né, pela minha santificação, o bicho vai pegar. E por isso você vai ver certeza de salvação nos protestantes e não certeza nos católicos. O protestante dirá que é pela justiça atribuída, pela justiça de Cristo, né?
A justificação é um ato único que ocorre de uma declaração legal, mas que tem efeito contínuo. Veja, não é que ela continua e nós continuamos sendo justificados. Ah, não, Deus me justificou, Deus está me justificando e Deus me justificará. Não, fui justificado, acabou. Porém, apesar de ser de uma vez por todas, né, essa justificação ela tem efeitos permanentes e efeitos que nos transformam para sempre, nos levam à santificação, né? Diferentemente do que os católicos vão defender de um sacrifício contínuo de Jesus, né, na missa. Por isso que protestantes, por isso que crentes não podem e não devem participar da missa. Não podem e não devem participar de sacramentos católicos, porque é participar de algo idólatra. Veja, a missa, e na missa eles estão dizendo naquele que a missa é um sacrifício contínuo de Jesus Cristo na Eucaristia. E nós não reconhecemos isso. Nós não reconhecemos esse sacrifício contínuo. E por isso nós entendemos que participar disso é pecado. E alguns protestantes às vezes não têm essa noção, né? Alguns dias um presbiteriano veio falar comigo, né, que ele iria se casar, e ele disse, porque a minha noiva é católica e eu vou me casar com ela na igreja católica, porque ela disse que a igreja dela não aceita se casar na minha. E aí eu tive que lembrá-lo que presbiterianos também não podem casar na igreja católica. Né? Além dele ter sido lembrado antes também da questão do jugo desigual. Né? Mas temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Veja os efeitos contínuos da justificação. Então, que efeito contínuo é esse? Veja, eu fui justificado, declarado justo. Isso significa, então, que todos os meus pecados foram perdoados? Isso significa, então, que antes mesmo que eu peque, eu já estou perdoado? Talvez essa seja uma boa questão, né? Então, se é um ato, quando eu nem pequei ainda, eu já estou perdoado? Eu posso pecar de boa? Porque, né, Deus nem vai levar em conta, porque já está perdoado. Veja, a partir do momento que você crê em Cristo, sim, nós nos apropriamos da justiça, que é a base para Deus me declarar justo. A justiça é dada e ela não é aumentada. Agora, essa base para o perdão de pecados, ela serve tanto para o perdão de pecado passado, presente e futuro. Contudo, a apropriação do perdão é por meio da fé e arrependimento, para que eu possa me apropriar da justiça de Cristo. A obra de Cristo é que quita a minha dívida, ok? Então, o que Cristo faz na cruz é redenção, não é justificação, né? Então, justificação é o momento que eu sou declarado justo, é declaração. Não é Deus me fazer justo, né? Ou pagar a minha dívida. Pagar a dívida, como eu disse, é expiação. Justificação é a consequência disso, né? E essa justificação, nós nos apropriamos dela de forma contínua. É como se fosse um documento, né? Por exemplo, eu tenho um documento que me declara justo. E aí, por exemplo, a carta de alforria, né? Eu era escravo, eu tinha uma dívida muito grande, minha dívida foi quitada, não por mim, não fui eu que quitei. Eu tenho o documento, eu fui liberto, está pago. E aí eu vou lançar mão desse documento várias vezes. Quando eu precisar demonstrar que eu sou livre, eu lanço mão desse documento. Né? Então, eu peco, eu sou justificado. Então, eu lanço mão da obra vicária de Cristo na cruz e clamo por perdão. Mas eu não sou perdoado antes de pecar, eu sou perdoado
no momento que eu clamo a Deus por misericórdia, que eu confesso o meu pecado, que eu me arrependo do meu pecado. Então, eu me aproprio daquilo que Cristo fez por mim, né? Quitou no meu lugar da justiça de Cristo, que é imputada, né, a nós. Então, não é que é um processo, ok? Mas é algo que é contínuo. Nós nos apropriamos do perdão até o fim da nossa vida, né? E aí, essa questão da justificação subjetiva, que é essa questão da apropriação, né, dela por meio do arrependimento. Né? A objetiva é justamente o ato da nossa, em que Deus nos perdoa e nos declara justos, o ato da salvação em si, né? Da regeneração, que ocorre juntamente com a justificação. Né? A diferença é que a justificação ela ocorre no tribunal de Deus, quando ele bate o martelo e nos declara justo, e a regeneração ocorre dentro de nós. O Espírito Santo nos chama eficazmente, o nosso coração é trocado, um coração de pedra para um coração de carne, os nossos olhos são abertos e nós nascemos de novo, e nós então, uma vez declarados justos, regenerados, cremos, respondemos com fé e arrependimento e obedecemos, iniciamos o processo de santificação. É importante a gente ter tudo isso em mente, né? Vamos lá, né? Então, a diferença entre justificação e santificação, né? Em primeiro lugar, a justificação remove a culpa do pecado e restaura o pecador a todos os direitos filiais, né, envolvidos em seu estado de filho de Deus, incluindo a herança eterna. Santificação remove a corrupção do pecado e renova o pecador constantemente e crescentemente em conformidade com a imagem de Deus. Então, um remove a culpa, o outro remove a corrupção. Né? Então, como a gente tem falado, um diz respeito a estado, outro diz respeito à condição. Um é a declaração legal da minha salvação, e eu me torno filho de Deus. A outra diz respeito a eu passo a me parecer com Jesus. Ele começa a me transformar e eu começo a obedecer. Né? A justificação ocorre fora do pecador, a santificação ocorre dentro do pecador. Né? A justificação ocorre de uma vez por todas. A santificação é um processo, ela inicia na salvação, na conversão e termina na glorificação. Né? Enquanto a causa meritória de ambas está nos méritos de Cristo, né, existe uma diferença na causa eficiente. Né? Quando a gente fala da justificação, é Deus o Pai que declara justo o pecador. Na santificação, é o Espírito Santo, né, quem nos ajuda, né, nas nossas fraquezas, é quem é o nosso paracletos, né, aquele que está do nosso lado, né, e quem nos ajuda e nos auxilia e nos lembra das palavras de Cristo, intercede por nós e nos santifica. Né? Até aqui, né, então, vimos basicamente esse conceito teológico, e a gente vai ver agora no texto bíblico de Romanos capítulo 3, versos 21 a 26, né? Abra comigo aí, Romanos 3, versos 21 a 26, Paulo vai dizer o seguinte: mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificação, então, é proclamada no Antigo Testamento. Não são dois tipos de soteriologia. A soteriologia do Antigo Testamento, soteriologia, o estudo da salvação. A salvação do Antigo Testamento e a salvação do Novo Testamento ocorrem da mesma maneira, pela fé, pela graça, mediante sacrifício de outro, mediante justiça de outro, e perdão dos nossos pecados, confissão, arrependimento e fé. Paulo vai dizer isso em Romanos 4, que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça.
E essa justificação, então, ela é projetada do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Não é um conceito novo, totalmente novo, que Paulo está trazendo. Ela vem desde antes, né? E aí, contudo, ele vai dizer que apesar dessa justiça que foi testemunhada pela lei, pelos profetas, nós vemos que Deus ele não condena pecadores que mereciam a condenação, pelo contrário, ele provia o sacrifício que apontava para aquele que viria, que era sombra do sacrifício perfeito, vicário de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ela é sem lei, porque os judeus entendiam que quanto mais cumpriam a lei, mais então eles, Deus se agradava deles, a teologia do Papai Noel, né? Então Deus estava mais propício a eles. Não, é sem lei, ela não depende de guardar a lei, porque por guardar a lei ninguém será salvo. Romanos 1,16 vai dizer isso para nós, né, que pela lei ninguém pode ser salvo. Não mediante a obras, né? Ninguém será justificado pelas obras da lei, diz Romanos 3,20, né? Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Falei 1,16, não sei porquê, né? 3,20, né? Então é a parte das nossas obras. Essa justificação, então, que Paulo está mostrando para nós, ela é mediante a fé. Veja, a fé é a causa instrumental que Deus usa para a nossa salvação. Não é que ela é a base da nossa salvação. A base da nossa salvação é a obra de Cristo. O fundamento da nossa justificação é a obra vicária de Cristo na cruz. E a sua justiça, a sua vida e morte. Porém, a fé é o meio pelo qual eu me aproprio da salvação. Veja, a fé não é louvada, assim como a boca não é louvada por comer o alimento. Né? Certa feita, o reverendo Heber Júnior, explicando isso para nós, ele usou esse exemplo. Né? Assim como eu não elogio a boca pelo alimento, né? Então, quando eu como uma bela picanha, né? Vamos, um churrasco, e aquela picanha, né, ao ponto, aquela gordura, eu como a picanha, não sei, né? Se tem vegetarianos aí que não vão gostar, não vai te dar água na boca. Mas eu como essa bela picanha, se você é vegetariano, eu lamento por você, né? Eu não digo assim, nossa, que boca eu tenho, que papilas gustativas, nossa, rapaz, como, que coisa, né, minha boca. Não, né? Eu louvo, eu exalto o alimento. Assim como nós não exaltamos a fé, nós não louvamos a fé por se apropriar da salvação, né? Então, é um mero instrumento. E aí, no grego, está aí no dativo, né? Que é justamente que mostra que é por meio da fé, né? Ela, então, é um instrumento pelo qual eu me aproprio da salvação e não a causa da minha salvação, né? E aí a Confissão de Fé, capítulo 11, né, vai dizer que fé não é um ato de crer, né, no sentido subjetivo, né? A questão da fé é aquilo em que você crê, né, que é colocado como justiça, né? Então é a fé objetiva, né? Então não é o ato de confiança em Deus, mas a questão de que em quem eu creio. Então a questão, tanto é que Jesus faz questão de enfatizar essa questão da fé, do tamanho de um grão de mostarda, porque não diz respeito ao tamanho da fé, quantidade da fé, mas em quem eu creio. Então eu creio em Cristo, no sacrifício de Cristo, então eu recebo a salvação, né? Para o arminiano, é o ato de crer que justifica, e não o reconhecimento da falência e o reconhecimento da obra de Cristo, né? Que apropriam da salvação, né? Então, veja que a justificação, ela ocorre e nós nos apropriamos dela e nós recebemos a justificação por meio da fé, né?
mas a fé é apenas um meio. E veja, a confissão de fé vai mostrar para nós que é possível alguém ser justificado mesmo sem fé. É possível alguém ser salvo mesmo sem fé. Porque esse é o meio ordinário pelo qual Deus usou para a nossa salvação. Mas um recém-nascido que morre, ou um louco que morre, ele pode ser justificado, ele pode ser salvo, ele pode ser um eleito e ele pode ser regenerado. A justificação, a regeneração, a salvação não dependem da fé. A fé é um mero meio pelo qual Deus usa. É uma mera resposta que ocorre no pecador quando ele é regenerado. Mas quando ele não tem condições de responder, como é o caso de um bebê ou um feto que pode ser talvez abortado no ventre de sua mãe, e sim, ele tem uma alma, ele tem um espírito, que são sinônimos, ele é um ser vivo. Se Deus quiser salvar esse feto, foi abortado, ele pode ser justificado, e ele não vai crer. Ele ainda nem tem o cérebro totalmente formado para ter esse tipo de entendimento, de compreensão, mas Deus pode salvá-lo, né? Então, não é o ato de crer que justifica, ok? Entendamos isso. A justificação, basicamente, é fora de nós, né? Nós nos apropriamos dela. E a justificação é baseada na obra de Cristo, né? A justiça de Cristo que Deus nos dá para sermos justificados, né? Vejamos lá, né, no grego, então, ele vai dizer que nós somos justificados de apisteos, né? Ekpisteos ou pistei, né? Então, nós temos essas três palavras aí, né? Então, de apisteos, né, por meio, né, da fé, né? Ekpisteos aí vai dizer, então, que tem a origem na fé, né? Então, a fé, então, precede a nossa justificação. Então, pela fé, a gente poderia colocar, né? Então, com base aí, né? Vamos ver como é que é traduzido aqui no verso 28. 28, ele vai dizer, concluímos o homem justificado pela fé, né? Então, pela fé é ekpisteus, né? Ou pistei, que aí já não tem mais a preposição antes, né? Como de aiek, mas o dativo sempre vai trazer essas preposições, elas sempre vão levar para o dativo aí no grego. Nesse caso, mesmo sem ter a preposição, a gente vai entender que o dativo vai ser traduzido pela fé, né? Ou por meio da fé, né? Sempre como objeto indireto, né? O dativo, nunca como objeto direto. Então, veja, as preposições, ou mesmo o dativo, nos dão um entendimento que a fé é instrumento. Justificação, como a gente diz, não é por causa da fé, né? Quer dizer, então, que a fé nunca é apresentada como base da nossa justificação, né? Senão ela deveria ser considerada como a obra meritória do homem, né? E é isso que a Igreja Católica vai defender, e os arminianos vão defender, e vai levar, então, à doutrina de justificação pelas obras, né? Ok, vamos prosseguir. Depois vocês podem aprofundar aí, né? E aí, justificação não é o que acontece na cruz, é expiação, né? Apesar dela ser baseada na expiação, é um ato, vejamos o que a confissão vai dizer para nós, é um ato da livre graça de Deus de operar a salvação por meio do Espírito Santo no coração do homem no tempo. Ou seja, a expiação, né? a redenção, o pagamento da dívida ocorre no momento da morte de Cristo na cruz. Quando Jesus morre, todos os pecados, desde Adão até o último homem que viverá na face da terra, dos eleitos, são pagos. É isso que ele vai dizer lá, está pago, está consumado, telestai, está pago. Contudo, justificação não é o que acontece na cruz. Por isso, a confissão de fé vai dizer para nós que essa justificação é um ato da livre graça de Deus que ocorre no tempo, né? Então, é quando o homem
é declarado justo diante de Deus. E quando que isso ocorre? Na conversão. Por isso, no tempo. É quando o Espírito Santo aplica a obra, a regeneração no nosso coração, nós somos regenerados, então nós temos a declaração de que nós somos justos diante de Deus, né? Justificação combina com o caráter de Deus, porque Deus é justo, né? E Deus não seria injusto de absolver quem merece condenação e culpar quem é inocente, né? Que é o caso de Jesus, uma vez que em Provérbios, capítulo 17, verso 15, Deus abomina o juiz que justifica o ímpio e condena o inocente, mas não é exatamente isso que Deus faz. Justifica pecadores, como nós, e condena o inocente, que é Cristo Jesus. Como Deus pode justificar o ímpio? Né? Não seria uma contradição, né, nesse texto? Veja, Deus abomina o juiz que justifica o ímpio, porque o juiz que justifica ímpio e joga fora a justiça. O juiz que justifica o ímpio, ele não tem poder para isso. O juiz tem que executar a lei. O Senhor justifica o ímpio sem jogar fora a justiça. Ele não nega o seu caráter e nem a necessidade de pagamento, pelo contrário. Por isso a obra da redenção é algo tão precioso para nós. Ele exige pagamento. E mais, ele não, diferentemente das tribos, né, pagãs, animistas, né, onde esses falsos deuses requerem sacrifícios de outros, Deus oferece seu próprio filho como pagamento. Ele é o justo e o justificador, né? Então, quando ele nos perdoa, justamente perdão é não exigir pagamento, é sofrer o dano, assumir o ônus. Perdão não é simplesmente deixar para lá. Alguém vai pagar. Deus assume o ônus. Ele paga. Ele quita. Por isso a justificação é um ato de Deus. Ele resolve, né? Ele é o justo e justificador, né? Então Deus é injusto em punir o inocente, no caso de punir Jesus Cristo, né? Veja, a ideia jurídica, né, legal envolve imputação, né? Então veja, imputação vem é usada aí, né, na teologia reformada, emprestada do Erasmo de Roterdã, né, que é o imputatio aí, né? Então, imputação é considerar de outro a dívida que era sua, né? Então, veja, tudo que o direito lida é a questão do que não é objetivamente palpável. Por exemplo, alguns crimes que não têm testemunhas ou evidências claras. Diante do júri, as evidências podem apontar para alguém, mas ainda assim, que essa pessoa talvez possa ter cometido crime, mas o juiz ainda assim pode achar que essas provas que foram dadas não são suficientes para condená-lo, e o juiz pode inocentá-lo. A questão do jurídico trabalha, né, com a questão do que é etéreo, né, o rótulo de culpado ou inocente. Culpa na esfera jurídica não está ligado à questão de ter feito ou não, mas ser declarado como feitor. Se você é declarado culpado, você é declarado como feitor. Não significa necessariamente que fez. Assim como ser declarado inocente, no caso anterior, a pessoa pode ter até indícios que seja culpada, mas ela é declarada inocente, mesmo talvez não sendo. O que Cristo faz é nos livrar da nossa culpa. Não significa que nós não tenhamos feito o mal, mas nós somos declarados inocentes. Não tira o aspecto subjetivo de nós termos cometido pecados, mas objetivamente nós somos declarados justos, né? Nós tínhamos um débito, esse débito é um fato, mas ele não pode ser mais cobrado, né? Então, foi pago, né? Então, o mesmo ocorre com relação a Cristo. Não é que Cristo apenas não pecou, né? Então, veja, ele é declarado culpado. Ele se faz pecado no nosso lugar, mas ele não pratica o pecado. Ele não é culpado no sentido prático.
em termos de condição. Condição continua. E por isso que é errado juntar justificação com condição, né? Estado com condição. Porque em Cristo, se a gente fizer isso, a gente vai ter problema. Porque ele não se torna pecador na cruz. Jesus Cristo, em momento algum, se torna pecador, né? Mas ele se faz pecado por nós. Ele leva a nossa culpa. Então não é que ele não pecou apenas. Além dele nunca ter tido apreço pelo pecado, desejo pelo pecado, ter repulsa pelo pecado, aversão ao pecado, ele nunca desejou isso, né? Ele se faz pecado por nós. Nós levamos a culpa porque, sim, nós praticamos o pecado. Ele não se apropria dos nossos pecados subjetivamente, mas apenas objetivamente, né? Ele se faz pecador de forma jurídica e não moral. Então, ele é declarado culpado. Ele não é feito pecador no nosso lugar, né? Então, por isso a questão de imputação, né? O nosso pecado é colocado sobre Cristo, a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Nós estamos falando externamente, não internamente, ok? Mesmo porque Jesus Cristo é Deus, é impossível que pecado toque nele, né? Ok? Prossigamos aí com a adoção, rapidamente, para a gente fechar, né? Então, a adoção é a consequência da justificação. Uma vez que nós somos declarados justos diante de Deus, é um outro ato da livre graça de Deus, no qual ele nos adota, ele nos reconhece como filhos, né? Então, a confissão de fé no capítulo 12, o capítulo 11 trata da justificação, o capítulo 12 trata da adoção, né? E aí ele vai dizer que todos que são justificados, é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. E por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e o privilégio deles. Tem sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai, lá de Romanos capítulo 8, se não me engano, né? São tratados com comiseração, protegidos, providos, por ele corrigidos como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação, né? Então, veja, a adoção é acrescida à justificação. Não é só que Deus nos declara inocentes. Nós éramos inimigos, nós merecíamos a condenação, nós éramos filhos da ira. Então, veja, nós éramos, por natureza, filhos da ira. O que nós merecíamos da parte de Deus, e nosso relacionamento com Deus era ira, era condenação. Filhos do diabo, não filhos de Deus, criaturas de Deus. Essa filiação espiritual é perdida no Éden, com a morte espiritual de Adão, dos nossos pais. E agora nos tornamos filhos do diabo pós-queda. Deus nos declara justos, e ele diz, eu não vou condenar vocês ao inferno, você deixa de ser filho da ira por causa da justiça de Cristo, mas ele faz algo ainda mais. Ele nos declara e não apenas nos dá um documento legal dizendo a dívida está paga, você é livre. Está dizendo, não, você não é só livre, pode ir embora. Não, eu estou te libertando para te adotar e te colocar na minha família como meu filho, como príncipe, como filho do rei, como co-herdeiro com Cristo, como embaixador do meu reino. Veja, ele nos salva, nós que éramos inimigos, e nos torna filhos, para sermos herdeiros com Cristo. Então, nós somos recebidos por causa de Cristo. Por isso, ele vem como primogênito, como unigênito, e ele volta como primogênito. Ele era o filho único, e ele volta como primeiro. Ele é o nosso irmão mais velho. Por meio da obra de Cristo, nós temos, então, a adoção, e a gente pode clamar Abba, Pai, né? Muito possivelmente, Paulo usa Abba, Pai. Abba é o termo judeu para chamar de pai, né? Em hebraico é Av, né? Pai. E Pater, né? Então, ele vai botar Abba, Pater no grego. Então, ele tá mostrando que essa filiação não é apenas dos judeus, mas judeus e gentios.
Ele está dizendo, então, que nós fazemos parte todos de uma mesma família da fé, né? Louvado seja Deus por isso. E mais, a gente tem o privilégio de receber a herança, de nos tornarmos herdeiros com Cristo. E uma vez que nós nos tornamos filhos, isso nos leva também, na santificação, a sermos mais parecidos com o nosso Pai. Por isso que ele nos conforma à imagem do Filho. Nós somos feitos em Gênesis 1, 26, conformes à imagem dele, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A queda, então, distorce, né? Enlameia, suja a imagem de Deus no homem, e ele, então, agora nos adota como filhos para nos fazer mais parecidos com o nosso irmão mais velho, com Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por tão preciosa salvação que Ele opera em nós, pela justificação e adoção que nós recebemos por meio da obra de Cristo. Não depende de nós. Fomos adotados não porque nós tínhamos algo para oferecer, fomos salvos não porque por alguma justiça nossa ou fé prevista, mas por causa única e exclusivamente da graça do nosso Deus, por seu amor por nós, pelo seu amor eterno, né? Oremos ao Senhor. Santo Deus, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de aprender juntos sobre tão preciosa doutrina. Por aprender, ó Deus, sobre algo que tira de nós qualquer vaidade, que tira de nós qualquer desejo de mostrar que somos algo, porque a salvação é obra do Senhor apenas. Ó Deus, te louvamos, ó Pai, pela salvação em Cristo, por teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Te louvamos, Senhor, porque nós éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas pela tua livre graça, o Senhor nos declara justos, com base no sacrifício de Cristo. E, ó Deus, o Senhor não apenas nos perdoa, mas o Senhor nos recebe como filhos. De modo que podemos, ó Pai, te chamar de Pai. Podemos nos achegar diante do teu trono de graça, diante do Senhor e reconhecer, ó Deus, um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão santo, eterno, imutável, mas que ao mesmo tempo é o nosso Pai, Deus provedor, protetor, perdoador, provedor, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela tua graça, pelo teu cuidado. Continua a nos abençoar, Senhor. Rogamos que possamos verdadeiramente, uma vez entendendo a justificação e a adoção, viver uma vida santa diante do Senhor para a glória do teu santo nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.